Então, muito boa tarde, pessoal. A minha parte do trabalho ela vai ser gravada, porque no momento da apresentação eu vou estar trabalhando, então não vou poder. Bom, a gente viu um pouquinho sobre regionalismo e regionalização, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, basicamente, perdão, aqui. A gente vai fazer uma revisão de alguns modelos de integração na história. Por que isso? Primeiro, para a gente comparar eles entre o modelo europeu e o modelo asiático, que são bastante diferentes. Depois, fazer um paralelo disso tudo com a integração latino-americana. Vamos lá? Então, beleza. Primeira coisa que a gente tem é que a gente tem um modelo de integração bastante diferente entre os dois. Vou explorar o europeu, depois vou explorar o asiático, beleza? Então qual que é o contexto de integração europeu? A gente está no pós-guerra, na Guerra Fria, certo? E a gente teve uma forte destruição depois da Segunda Guerra Mundial do território europeu. E isso acabou lhe dando algumas fortes diretrizes políticas de reconstrução dessa Europa. E como que essa Europa seria reconstruída? Não era mais o centro do mundo, a gente tem como novas potências a União Soviética, muito próxima geograficamente, e a gente tem também os Estados Unidos, já mais distante. Então, como que isso foi feito? Isso foi feito a partir de uma forte institucionalização. O que isso significa? Que foram criadas instituições para conseguir reger essa integração europeia, certo? E a Alemanha, mesmo que perdida a guerra, acabou sendo um dos motores centrais dessa integralização. Por quê? Porque ela ainda tinha uma indústria muito forte, uma exportação muito forte, e a gente sabe que dentro de um processo de integração regional, normalmente o país que tem a economia mais forte, a indústria mais forte, vai acabar pegando para si algumas responsabilidades para definir esse contexto de integração, beleza? Então, além disso, a gente tem algumas coisas que são muito concisas no modelo de integração europeu. Então, faz tudo parte de um único projeto. Esse projeto tem três objetivos, beleza? O primeiro objetivo político, que é o projeto de segurança europeu. Então, justamente pela Guerra Fria, a gente tem então para fazer frente parte a principalmente a União Soviética, e também uma ameaça dos Estados Unidos dentro da geopolítica mundial, a gente tem um projeto de segurança europeu, ou seja, um país vai ter acordo de segurança com o outro. A gente também tem um objetivo econômico, que é o alargamento do mercado interno e a própria reestruturação da economia europeia, porque estava muito complicado depois da Segunda Guerra, certo? E o terceiro objetivo social, que é a promoção dos direitos sociais, que estavam se consolidando, também as políticas de emprego. A gente tem que lembrar que os homens foram lutar a guerra, os postos foram muito ocupados por mulheres, então a gente tem primeiro uma luta das mulheres para continuar dentro desses postos de trabalho, é uma luta social muito interessante, muito importante historicamente, e também tem os homens voltando para esses postos de trabalho, então você vai ter algumas mudanças ali. Então, vocês podem ver que é um modelo muito mais conciso, certo? Muito mais coordenado de integração. Agora, a gente vai fazer uma comparação disso com o modelo de integração asiática, que ele também é do contexto pós-guerra, mas ele é um pouco posterior. Beleza? Então, o que a gente tinha de contexto ali da região? A gente tinha uma área de influência muito grande dos Estados Unidos, principalmente pós-Guerra Fria, tá? E a gente tinha uma forte desigualdade entre os países da região. Você tinha, por exemplo, o Japão como uma potência regional num primeiro momento, e você tinha países muito pobres, o que hoje são os tigres asiáticos, na época eram países muito pobres, principalmente aqueles países que tinham saído de controle comunista, tá? Então a gente tem uma assimetria econômica muito grande entre os países. O que aconteceu a partir de então? A gente tem um grande investimento externo, seja da Europa buscando novos mercados consumidores, até novos mercados produtores, e a gente também tem, por exemplo, os Estados Unidos investindo forte nessa região, com foco na industrialização, porque a gente sabe, por exemplo, que a China acabou focando na industrialização e teve um crescimento muito forte. Além disso, a gente tem uma ausência de um projeto político tão conciso como foi na parte europeia. Então, o que foram os motores dessa integração? Os motores dessa integração foram os vetores de integração. O que são esses vetores? Então, são forças, são pressões internas, externas, econômicas, políticas, que acabam convergindo para essa integração. Então, como que isso aconteceu? Primeiro, o Japão foi o primeiro investidor regional, então buscando ali mercados produtores de alguns insumos, de alguns manufaturados, e depois, com o desenvolvimento da indústria chinesa, a gente teve um protagonismo maior chinês. A gente pode até ver isso hoje, por exemplo,
com a nova Rota da Seda, que é uma construção ali de infraestrutura que vai beneficiar toda a região. Então, é bastante por esse lado, beleza? Então, por que a gente fez essa verificação de dois modelos bastante diferentes? É basicamente para a gente poder dizer agora, fazer um comparativo com a América Latina. Então a gente tem dois momentos de integração de América Latina que conversam melhor, ora com o modelo asiático, ora com o modelo europeu. Então, no começo da integração latino-americana, perdão, quando a gente tinha essa institucionalização mais forte, a gente tinha a ALCA, a ALBA, a gente tinha a Mercosul, diversos instituições, a gente pode ver um modelo de construção mais política da integração, certo? Que tem mais a ver com o modelo europeu. Enquanto mais recentemente, com a derrocada dessas instituições que acabaram, algumas não deram certo, algumas perderam força ultimamente, como é o próprio Mercosul, então a gente tem essa integração diferente, essa integração mais voltada para a economia, que é mais parecida com o modelo asiático. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Espero voltar no final para tirar algumas dúvidas de vocês. Espero que tenham gostado e vou passar para a próxima pessoa.